Olá a todos, é um prazer conversar com todos vocês. Assistimos nessa semana a saída do chanceler do Itamaraty. Agora, por que o chanceler saiu? Por quê? A senadora do PP, Cátia Abreu, ela teve um encontro com o chanceler e nesse jantar era certo falar sobre vacina. Mas o rumo da história mudou e começaram a falar sobre o 5G. O 5G é um sistema de telefonia que vai operar com mais rapidez, mas é chinês. E o presidente já se posicionou contra aqui. Mas nós brasileiros, e sabemos que no Senado Federal não tem pessoas com essa alvidez de que possa tratar de assuntos dessa natureza e não possa levar o selo. E eu não acredito nisso. Primeiro porque nós não estamos falando de um parlamento sueco, suíço, irlandês ou mesmo inglês. Nós estamos falando do parlamento brasileiro. Lembro-me que uma ministra, acho que da Suécia, que comprou um chocolate com um cartão corporativo, ela foi expulsa, não. Ela se convidou a sair do cargo que ocupava. Aqui, as pessoas compram o que quiser com os cartões corporativos porque não sabem de onde vem o dinheiro. Mesmo porque sabemos muito bem que eles estão interessados. Mas eu vou ler, me dá o celular aqui. Eu vou ler aqui o que essa senadora causou na sua fala desagradável. Desagradável. Se é alguém que chama um ministro, do Supremo Tribunal, do que ela chamou o ministro das Relações Exteriores, ou ela ia preso. Mas foi um senador que chamou o ministro de Estado. Então, não dá nada, não vai dar nada. Então vamos olhar aqui. Cátia Abreu reage à mensagem de ministro, cobra saída de marginal. O chefe da parte da Relação Exterior fez postagem insinuando uma ligação do Senado com o lobby chinês pela tecnologia 5G. Agora, é como eu disse, nós não estamos falando de parlamento sueco, suíço, islandês, inglês, não, estou falando do nosso brasileiro. Se um chanceler que ele tem o hábito de conversar com os líderes mundiais, tratando de assuntos importantes sobre importação de mercadoria, momentos diplomáticos, com manter o bom diálogo entre as nações, mesmo que essas seja ao contrário de um governo democrático, essa pessoa, o ministro Ernesto Araújo, ele está acostumado a tratar com pessoas. E quando a gente encontra um ministro desse, que teve coragem de jogar no ventilador a proposta imunda, que nós vamos repetir, eu não estou falando do parlamento inglês, sueco, suíço, irlandês, não. Eu estou falando do parlamento brasileiro. E não é marginal uma pessoa que tem coragem de expor o diálogo imundo, sujo e podre dessa senadora, que provavelmente tem outras pessoas do nível dela. Então a senadora falou o seguinte, a senadora reagiu neste domingo passado, com indignação e cobrando a demissão do ministro Ernesto Araújo das Relações Exteriores, que fez postagem insinuando uma relação do Senado com o lobby chinês pelo 5G. O presidente da Comissão das Relações Exteriores do Senado da República citado na passagem do chanceler, a senadora Cátia Abreu, divulgou nota que acusa Araújo de mentir e de adotar uma postura marginal. Você acha que um chanceler desse ia ter coragem de mentir e se postar com uma cultura ou uma posição marginal? A forma da ação a gente percebe que houve um diálogo.
a forma da ação, a forma de expor, a forma de identificar a si mesmo, o corruptor, a forma de identificar a si mesmo, o causador do escândalo, a saída dele é gritar, é chamar você de vagabundo, de margem. Quer dizer, será que um ministro da Relação Exterior faria isso? Dentro da moral, dentro de uma situação ilibada, dentro de uma situação de chanceler, algo que, cara, que tem um jogo para conversar com líderes e não com marginais? Você acha, a pessoa acha, o único erro dele foi ter encontro com esses senadores. Não foram tratar sobre vacina, foram tratar de assunto de como ganhar dinheiro. Essa é a verdade. Então, o Brasil não pode mais continuar tendo perante o mundo a face de um marginal. Será que ele é realmente um marginal? Será que realmente ele estava interessado em trazer a tecnologia 5G para o Brasil e não os senhores senadores? Ou, particularmente, a senhora senadora? Será que ele é realmente um marginal? Marginal é uma palavra muito agressiva para quando se faz parte de um bloco. Porque durante esse período de tempo, todos os senhores assistiram situações de marginais, situações de roubalheira, de canalice, e os senhores senadores não fizeram nada. Medidas essa de forma vertical está acontecendo no Brasil, que junta pessoas que se dizem inteligentes e que não está muito satisfeito em viver da forma que se encontram, da forma que estão, não estão satisfeitos. E o que acontece? Existe um alinhamento, uma verticalização que encontra sindicalista, político, governadores, Senado, Câmara, STF e tantos outros que fazem jus, sem contar os que estão de fora. Que faz jus à canalice, à molecagem e essa marginalização que se instalou-se no nosso Congresso Nacional. Eu não acredito, e vou abrir aspas aqui, que também não acredito que o governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, e nem o prefeito são corruptos ou são bandidos. Eu não acredito. Faltou um apoio, eles acreditaram que poderiam dominar. Mas o Estado é um Estado paralelo, é um Estado marginal que tem no Rio de Janeiro. E no Rio de Janeiro, a maioria dos cariocas, não digo todos, mas é melhor contribuir com o crime organizado do que lutar contra o crime organizado. Porque com o crime organizado, pelo menos eles estão roubando, mas a gente está vivendo. Fecha aspas. Voltando aqui para a senadora e para o nosso Senado, e respondendo essa situação que aconteceu, a gente sabe muito bem que esse chanceler, ele não é marginal. A senhora foi infeliz chamar uma pessoa, um chanceler, que tem no seu currículo longos cursos, longas negociações, pessoas que têm o Rio Branco na veia. Então a senhora simplesmente foi infeliz chamar uma pessoa ilibada, limpa, íntegra, e que teve coragem de dizer o que a senhora comentou. Aí é marginal, porque quebrou as regras. Aliás, estão sendo quebradas as regras nesse Brasil. Todos os senadores se juntaram de uma hora para outra. Todos ficaram a favor da senadora e foram diretamente ao Senado. E no dia seguinte, o presidente da Câmara, do Centrão, que também faz o do Senado, foi ter com o presidente. A saída, nem precisou sair, o homem íntegro pediu demissão. Mas marginal ele não é não, senadora. Isso eu tenho certeza. Tenho certeza absoluta. Foi pedir a cabeça do chanceler. Tudo bem, ele saiu.
Mas existe um outro acordo em relação a isso. Um outro acordo. E nós vamos falar no outro bloco em relação a esse outro acordo. Mas vamos continuar aqui o que aconteceu aqui. De acordo com a senadora, Ernesto resumiu em um Twitter um encontro de 3 horas em que ela teria alertado o ministro sobre o prejuízo que um veto à China na questão do 5G, entre vários outros temas, se o chanceler age desta forma marginal, com o presidente da Comissão de Relações Exteriores do Senado da República de seu próprio país, com explícita belicosa, isso prova definitivamente que ele está à margem de qualquer possibilidade de liderar a diplomacia brasileira, afirmou na nota. Em áudio ouvido a senadora mais cedo, ela pediu aos colegas em reação séria às portagens de Araújo que, segundo ela, estaria afirmando que o Senado se vendeu ao lobby chinês. Será que é verdade? Ou será que é mentira isso? Isso não existe no Brasil, existe? Eu creio que não. Aí, a matéria é grande e não vamos entrar nesse mérito. Mas o que eu quero dizer é que, tratando desse Senado, nós não vamos ficar remoendo. Isso aí foi só mesmo uma pólvora que se acendeu e que vai mais tarde explodir. Isso é aquela história do cara que rouba o barril de pólvora e tira o tampãozinho lá que onde sai a pólvora, e ele sai derramando, né, jogando, fazendo um rastro de pólvora. Tá? E o adversário aqui, que não quer, ou que não venha ganhar o que ele está pedindo, ou que possa não conseguir, ó, ele só acende para ver o barril explodir lá na frente. É o que acontece no Brasil, é justamente isso. Não é algo que, nossa, eu não acredito nisso, me perdoe, mas tratando-se do Senado, da nossa política, eu fico do lado do chanceler, que realmente essa é a cara do nosso parlamento. Mas tratando disso, repito, tratando-se do parlamento brasileiro, o que você falar deles, você torna-se o quê? Marginal. Pessoas limpas e libadas entrou na nossa política e falou a verdade, é marginal. E nós precisamos fazer o quê para sairmos dessa condição? Fazer uma limpa. Uma limpa. Só que, para se fazer uma limpa nesse exato momento em que o Brasil atravessa, é preciso que, nos 4 anos, a gente conscientizar uma população que está cauterizada pela palavra gatilho que diz: pelo menos eles roubaram, mas fizeram. Esse é o gatilho em que esses marginais colocaram na cabeça de muitos brasileiros, inclusive de pessoas que se dizem extremamente inteligentes. O que eu acredito que diploma universitário não faz você doutor, você advogado, você professor inteligente. Porque se você fosse inteligente, você não gritaria Lula livre. Então, o seu diploma universitário, seu PhD, todo o seu conhecimento não passa de nada. Você não é inteligente. Porque se você fosse inteligente, você não gritaria Lula livre. Porque todos nós sabemos quem é o Lula, como diz o ministro Teri Zavascki, que foi assassinado, quem é o Lula e quem é o Marcola. Se os dois derem as mãos, o Marcola vai colocar as mãos nos bolsos, porque senão o Lula vai roubar o relógio que ele tem no pulso. Os dois são marginais. E eu votei nele quando não tinha uma abertura. Depois que eu fiz minha abertura mental, que eu comecei a pensar, eu votei nele. Como também voto e peço que ele seja preso, porque é um ladrão. Assim como o Marcola, ele é ladrão. E você que grita Lula livre, você não sabe, você não tem
nunca vai ter uma consciência livre. Você está tão sujo quanto esse honorário doutor de 9 dedos. Honorário doutor do furto de 9 dedos. Isso eu te garanto. Então, para encerrar, eu espero que nas próximas eleições eu vou dar a lista de todos os governadores e prefeitos, aqui os que eu conheço, principalmente cidades grandes. Não votem nessas pessoas. Aprenda a votar. Não venda o seu voto por favores, porque favor, uma outra palavra que é bom que você aprenda. Favor, repita comigo, favor que não é dado antes da promessa, tá? Favor que é dado antes da promessa é mentira, tá bom? Quer dizer, se o político chegar dizer que vai fazer algo para você, mas em troca quer o seu voto, então diga para ele assim, primeiro o senhor faz, depois eu voto no senhor. Para ver o que acontece. Aí, mas ele vai dizer, como é que eu vou fazer sem você votar em mim? Então eu voto branco, voto nulo, ou anulo, faço qualquer coisa, rasgo meu título, deixo de votar, pago 18, 19 reais, mas eu não voto no senhor, porque não é assim que funciona a nossa política. Primeiro o senhor vai, tenta fazer o que tem que ser feito, porque é uma burocracia muito grande, para poder se aprovar projeto. Não é tão fácil assim não. Então não venda o seu voto. Não venda o seu voto. Não seja almoço desses tubarões. Um abraço a todos.